mestre em política europeia pela Faculdade de Direito da Universidade de Edimburgo. Foi Head de Legal e Corporate Affairs da Microsoft, em Bruxelas, e liderou por muitos anos a Digital Europe, associação que representa os interesses dos maiores fabricantes e associações nacionais de comércio no setor de tecnologias digitais, eletroeletrônicos e biotecnologia. Desde 2014, ela é a CEO do IAB Europa. Com vocês, Townsend Feehan. Hello. Olá. It's a great pleasure to be É um grande Brazil's prazer IAB Next estar event. no evento do IAB Next Brasil. Sou muito grata ao Chris e outros colegas por ter incluído o IAB Europa, ter nos incluído no programa. Então eu aguardo a discussão ao final, mas antes gostaria de partilhar algumas ideias e algumas atualizações sobre o IAB Europa. Acerca do panorama pós-third party cookie e os desenvolvimentos que intersectam com a privacidade e o que estamos engajados nesta área e como isso interage com o que está acontecendo no IAB Brasil. Então, os pontos que eu gostaria de cobrir nesta pequena introdução a evolução em direção a este novo panorama pós-third party cookie, esse novo paradigma que estamos indo em direção, e como isso interage com a privacidade, pois parece a tempestade perfeita de certa forma, pois temos grandes mudanças tecnológicas criando pressão na indústria e na privacidade, que não é um novo desafio, mas é algo que tem sido uma fonte crescente de pressão, uma colisão dessas duas coisas no mesmo tempo de forma interessante, especular um pouco sobre quem são os vencedores e perdedores, até onde podemos ver daqui, e claro, mantendo em mente que é bastante especulativo, e também olhar um pouco como o IAB Europa está se engajando com o IAB Tech Lab, especialmente o projeto REARC e outros IABs como o IAB Brasil e todos os IABs europeus que estão na nossa vizinhança e o W3C para tentar obter algum conhecimento e idealmente alguma influência sobre os desenvolvimentos do novo paradigma. Então falarei um pouco ao final especificamente sobre a nossa colaboração com o IAB Brasil. Então, falarei um pouco sobre os recentes marcos que estão nos levando rapidamente em direção a esse novo panorama. O mais próximo que criou o maior senso de urgência foi o anúncio do Chrome Privacy Sandbox, que chegou no primeiro trimestre, no início de 2020, janeiro de 2020, com um prazo final anunciado para o final do ano que vem, em torno um horizonte entre 18 e 24 meses para a abolição do suporte pelo Chrome de third-party cookies. E isto vem após, mas também acelerou movimentos por outros desenvolvedores de browsers e de sistemas operacionais para abolirem o suporte para third-party cookies. Normalmente são por default, por padrão, e introduzir impedimentos para advertising baseados em third party. O anúncio também feito pela Apple no IDFA, a ideia de um pop-up opt-in que foi feito esse verão, que a Apple já se adiantou e implantou no iOS 14. Então, os aspectos mais interessantes desse desafio é como o desaparecimento de third-party cookies e a privacidade interagem. O tema da privacidade, como o tema da privacidade interagem com a abolição de third-party cookies e quão diferente isso parece dependendo onde você está, em qual local geográfico você está. Então, obviamente, a privacidade do usuário e a proteção do consumidor
tem sido citada como o maior fator motivador, a principal razão pelo qual os desenvolvedores de browsers e de sistemas operacionais estão criando essas mudanças e diminuindo o suporte para third-party cookies. Nossos colegas no IAB Tech Lab falam sobre uma cultura de tracking por default, de rastreamento por default, por padrão. Então, um opt-in para rastrear a todo momento, por vários atores, tem sido a coisa que precipitou e deu legitimidade a essas mudanças bastante importantes para os desenvolvedores de browsers e sistemas operacionais. E você tem no diálogo no W3C toda semana, calls toda segunda e terça, vemos engenheiros de privacidade do Google Chrome e outros, basicamente, tomando a posição que não mais é aceitável processar dados pessoais de forma alguma para entrega e mensuração de anúncios digitais. Então, uma posição bastante extrema, e como veremos, um pouco diverge até das abordagens dos mais conservadores ou reguladores mais entusiásticos da Europa. As mudanças podem afetar não só o third-party cookies, mas todos os dados third-party, no sentido de impedir ou ser capazes de identificar os identificadores que podem, e é importante reconhecer que a indústria em si entende que o third-party cookies hoje possuem um grau de responsabilidade e função que nunca foi a intenção inicial de terem. Eles superaram a sua utilidade com o tempo, ao ponto onde ninguém esperava quando eles começaram a ser utilizados, mas isso não significa que a disrupção associada à sua abolição é menos radical. Então, a narrativa da privacidade, a narrativa que para o bem da proteção do consumidor é necessário abolir o suporte para third parties, talvez não habilitar o processo de nenhum identificador, talvez eliminar totalmente o processamento de dados pessoais para anúncios. Parece uma narrativa convincente, mas isso ignora o panorama que bastante variado de marcos regulatórios em locais diferentes. Estou em Bruxelas, na Europa, onde temos uma legislação bastante detalhada com o do GDPR, e também temos um regime de privacidade que governa o acesso e a guarda de informações de usuários. Então, são bastante rigorosas e até arcabouços relativamente velhos, antigos, pois temos desde 1995, então a situação onde estamos em comparação com outros locais geográficos onde não há nenhuma lei de privacidade ou leis bastante limitadas ou brandas, a narrativa dos browsers não leva em conta essas importantes diferenças geográficas. É interessante ver que o Brasil também parece um dos locais que estão indo em direção de ter uma nova legislação que, de certa forma, no caso do Brasil, de fato, lembra um pouco o nosso arcabouço europeu, e parece bastante claro que as mudanças terão impactos negativos e positivos para os usuários. Provavelmente não é apenas algo que levará a um resultado positivo, especialmente a abolição de third-party cookies, por causa do impacto que terá, obviamente, na capacidade
de ecossistemas de third party, de ser financiados, seja totalmente ou parcialmente o conteúdo financiado na internet, de modo que o dano previsível para a Open Web provavelmente será uma parte maior da conversa do que... Então, obviamente, haverá uma grande disrupção. Alguma dessa disrupção será destruição criativa, e deve se opor a novas formas de fazer coisas e a emergência de um novo paradigma. Mas provavelmente, ainda que não devemos se opor, provavelmente o resultado ideal é algum tipo de condomínio ou uma fase de transição onde os paradigmas podem coexistir de forma que o advertising baseado em identidade, ou addressable, coordenados por um sistema de regras, podem coexistir junto com o paradigma do sandbox sem dados pessoais. Um pouco de especulação com relação a quem sairá vencedor ou perdedor no mundo coorte, que tem uma visão no panorama pós-third party cookies. Parece que os coortes podem funcionar bem para targetear ads em sites pequenos, então acho que não está excluído que sites menores serão capazes de se beneficiar de alguma forma similar e serão capazes de encontrar público que o cohort pode funcionar para publicadores menores. Será menos interessante, talvez, para grandes publishers, mas talvez eles também decidam um opt-out quando eles fizerem alliances de login, à medida que possa ser permitido e acomodado no novo ambiente, possa permitir algum tipo de tracking cross-site. Com a nova alliance, então, você pode ter grandes login alliances que permitam algum tipo de comportamento de tracking dentre os sites que são parte dessa aliança, mas soluções single sign-on, como eu disse, podem ser trazidas ao nível do browser, e qualquer soluções single sign-ons ou de identidade terão que ter algum tipo de bênção dos desenvolvedores de browsers nesse novo ambiente, nesse novo paradigma. E há muito trabalho a ser feito para chegar daqui até lá e abrir esse diálogo e possibilitar algum tipo de acomodação, algum tipo de condomínio para que se possibilite que isso aconteça, que essas soluções single sign-on floresçam e ofereçam opções. E parece evidente, não importa o que façamos, que muitos third parties bastante grandes, os maiores, ainda terão a melhor visão 360 graus dos interesses dos usuários e comportamento dos usuários, e proposições de valores muito fortes para os anunciantes. Então, o que nós temos feito e como nós podemos construir em cima do que nós temos feito, potencialmente incluindo o IAB Brasil. Então, estamos participando, e como também eu tenho certeza que o IAB Brasil está no projeto REARC, tanto nos grupos de Addressability e Accountability, e no novo grupo de Global Privacy, de privacidade global, e novo Global Privacy Area Group. Estamos alavancando as possibilidades que temos como um IAB regional para participar nessa reflexão importante desse Tech Lab. Também nos juntamos ao W3C, então estamos nos alinhando o que os grupos de advertising
Estamos também nos alinhando aos grupos de interesses de comunidade e também nos apresentaremos nosso framework de transparência para o W3C, acho que na próxima semana, tentando utilizar o W3C como um tipo de para defender o nosso caso dos méritos dentro do W3C com relação à privacidade. Criamos uma força-tarefa após Third Party Cook com o IAB France e com os colegas do IAB Brasil também estão participando nesta força-tarefa conjunta e também chegamos até o ponto de mapear nossos próprios grupos de trabalho. Então temos um grupo de accountabilidade, de addressability na Europa. Também temos 300 organizações em nossas forças-tarefas conjuntas. A força-tarefa de accountability, estamos desenvolvendo um framework de privacidade global que será submetido aos Tech Labs, o grupo de privacidade global do Tech Lab. E uma das coisas difíceis com relação às conversas com os desenvolvedores de browser e sistema operacionais é a falta de visão da indústria com relação à privacidade, especialmente uma visão progressiva. Isto é algo que nós fomos obrigados e também, de certa forma, empolgados de construir na Europa com o nosso arcabouço de transparência e consentimento e nosso TCF, que eu espero que alguns dos colegas assistindo hoje estejam familiarizados. O TCF está na sua versão 2.0, foi lançado esse verão, em agosto, e agora estamos, após o lançamento do 2.0, estamos criando as dimensões de segurança e accountability do nosso TCF, e também estamos buscando alguns apoio explícito de reguladores para o TCF. Uma das coisas que vocês ouvem do TCF é que os reguladores europeus são ambivalentes, não dão apoio, e isso não é o caso. Certamente, com todas as interações diretas que tivemos com todos eles, mas a lei é bastante limitada e bastante detalhada em alguns respeitos, especialmente como os DPAs podem suportar, apoiar ou aprovar um arcabouço, um padrão como o TCF. Basicamente, a única coisa que eles podem fazer é aprovar um código de conduta do GDPR. Essa é a forma formal para que eles indiquem o apoio ao TCF. Então, nós decidimos que nós vamos requerer a aprovação do TCF e o código de conduta do GDPR, e este processo está iniciando este outono, e também estamos em diálogo com a Apple no IDFA, Opt-in Pop-up, e provavelmente posso partilhar algumas notícias com relação a isso durante o painel sobre a natureza deste diálogo. Nós estamos também, como eu disse, um bem muito importante que o IAB Brasil, e nós temos essa network global, e isso, uma parte do que estamos fazendo no REARC é este acesso, essa alavancagem desse network, e tivemos a criação neste verão, em junho, do Privacy Lab, que é uma colaboração entre o IAB Europa e o IAB Tech Lab para auxiliar IABs não europeus que estão interessados em desenvolver padrões locais de privacidade que tomem como modelo ou inspiração nosso arcabouço de transparência e consentimento. Então, o TCF é uma solução simples que engloba a interface do usuário e o mecanismo para utilizar a armazenagem digital para logar e comunicar informações sobre escolhas de usuários e privacidade. Então, essa função é uma funcionalidade que pode ser interessante para qualquer local geográfico que pode estar interessado para padrões de compliance ou como uma forma de autorregulamentação, e estamos esperando
alcançar algum grau de convergência em termos de escala, incluindo mercados fora da Europa, com o TCF, com padrões tipo TCF. Nossa primeira colaboração formal foi com o IAB Canadá, que este verão já desenvolveram algumas políticas, então eles têm políticas canadenses específicas que fazem sentido com relação às leis de privacidade canadenses. Então, eles criaram essas minutas iniciais, esses projetos de lei, e mandaram para os Tech Labs para desenvolver especificações técnicas que se enquadrem nas políticas canadenses. E isso é algo que também pode ser feito no Brasil, na América Latina e outros locais, como a Ásia, por exemplo. Não há limite realmente para isso, e eu acho que é uma grande oportunidade para IABs locais para ter um papel de liderança em um tópico que se tornou cada vez mais estratégico e cada vez mais desafiador e importante para a indústria. E é uma oportunidade de levar a indústria de forma proativa para um local mais sustentável. Então, isto é um trabalho que nós estamos fazendo já há alguns meses e também estamos buscando outros locais, incluindo a Ásia. Eu acho que era tudo que eu tinha para dizer. Eu aguardo a discussão no painel com o Chris e outros colegas. E para compor esse painel, junto com a Townsend, eu vou chamar mais duas pessoas. O nosso outro convidado internacional é uma pessoa muito especial, deem só uma olhada. Com 20 anos de experiência em Media Display, ele se dedica a costurar parcerias com anunciantes, orientando sobre o uso mais eficiente da tecnologia e da análise de dados para otimizar os investimentos na plataforma Google Display. Ele foi o responsável pela implementação de várias tecnologias inovadoras no mercado de mídia programática, como Rich Media e Audience Buying, entre outras. E como ele mesmo define, o seu objetivo profissional é garantir mais eficiência na compra e na gestão de mídia digital. Ele ingressou no Google quando a empresa adquiriu a DoubleClick, onde ele estava havia mais de 7 anos como head de negócios para agências e anunciantes. Ele é formado em administração pela State University of New York. Com vocês, o VP de Media Platforms do Google, Sean Downey. Welcome, Sean. E a nossa mediadora desse papo quentíssimo é uma pessoa que vocês já conhecem, que já esteve aqui com a gente agora cedo. Cris, bem-vinda de volta. E, claro, a Townsend, que continua aqui com a gente. Townsend, dá mais um alôzinho. Hi, Townsend. Então, para a gente iniciar esse bate-papo de gente grande, eu passo a palavra para a Cris. Com você, Cris. Olá, olá. Gente, que responsabilidade esse painel aqui, hein? Bom, vamos lá. To start, I want to give you, Sean, the word to passar a palavra para o Sean para se apresentar e falar algumas palavras, pois a Townsend já teve a oportunidade de fazê-lo. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui por mais de 10 anos. Eu tenho tido a felicidade de ir ao Brasil e ver o desenvolvimento. Eu não posso estar aí ao vivo, mas estou muito feliz de estar aqui virtualmente e partilhar algumas de nossas ideias. Então, eu gostei muito das suas ideias, Townsend, e falarei um pouco como estamos pensando sobre algum desses tópicos que são muito importantes para todos. E também essa é uma ideia que é muito importante para mim, que é o maior perigo em tempos de turbulência, não é a turbulência, mas é o ato com a lógica de ontem. E essa disrupção da tecnologia de desenvolvimento é sempre importante para os profissionais de marketing. Temos que navegá-la de forma exitosa. E nós temos que compreender o que está acontecendo, como isso impacta o que nós estamos fazendo. E uma das verdades que temos que encarar agora é que esse é um momento
onde os nossos usuários e consumidores estão demandando mais transparência, escolhas e controles com as suas relações com as marcas. Estamos todos vivendo em um mundo bastante estranho no momento. A Covid-19 fez uma disrupção na forma que nós vivemos e trabalhamos por todo o mundo. Ninguém está imune a isso e muitos de seus negócios estão passando por transformações significativas e agora um requerimento para serem mais accountables. E antes do COVID-19 ainda estão lá os desafios e um dos mais notáveis é a maior crescente preocupação das pessoas com que elas partilham online. E temos visto isso e uma série de em torno de 50%, podemos passar para o próximo slide. A indústria tem tentando lidar com essas preocupações de privacidade e temos feito um bom trabalho. Vimos novas regulamentações por parte de governos em muitos países para ajudar os consumidores a se sentirem mais seguros. Na área de tecnologia, nossos consumidores estão utilizando browsers e iOS que vão introduzir novas políticas. Isso significa alguns dos identificadores mais comuns que nós conhecemos. Então, como resultado dessas mudanças, todos nós percebemos compreender o valor dessas interações já foram bastante impactadas. Por exemplo, estamos na era da personalização. As audiências querem anúncios personalizados, eles têm mais atenção com o tempo e são implicações também como com relação à frequência dos anúncios para uma marca. Talvez seja mais difícil gerenciar quantas para que você consiga a frequência correta e também ficou mais difícil medir a performance. As mensurações de performance por ano têm sido baseadas nesses ecossistemas, o que é bastante desafiador no mundo onde a accountabilidade é mais importante do que nunca. Então, enquanto um profissional de marketing, é muito importante saber navegar esse mercado e compreender, mas também para que possamos continuar a conduzir esses resultados para o futuro, enquanto respeitar e proteger a privacidade dos nossos clientes. Elas não devem ser mutuamente excludentes. Temos que ter cuidado, pois algumas podem oferecer as mesmas questões de controles de usuários, onde você tem muitas opções. Estamos constantemente avaliando se é durável, se está respeitando algumas dessas questões-chave que os consumidores estão preocupados, e também adotar práticas que possam fazê-los compreender os riscos para a sua reputação e a sua relação com os consumidores e com relação também a questões regulatórias. Mas algumas delas transformaram essas mudanças e desafios em oportunidades e começaram a testar práticas de privacidade para criar algo mais seguro para a internet, que seja mais durável e tem tido resultados bastante fortes para os seus negócios. Então, quando pensamos sobre práticas simples que nos ajudam a guiar nossos clientes nesse panorama atual, é bastante simples, é construir relações diretas com nossos clientes. Não há fonte de dados melhores do que first party data, do que trabalhar com o cliente, a sua própria interação com eles, e certamente há mais oportunidade do que nunca, e que não se comprometa a confiabilidade e melhore a experiência dos consumidores. A segunda questão é ter certeza que somos flexíveis e na forma que alcançamos esses consumidores, sermos adaptivos. Temos que considerar a legislação e as limitações das plataformas e as expectativas individuais, mas podemos desenvolver as coisas
melhorando, alavancando a tecnologia em formas diferentes de modelar as coisas. E o terceiro passo é gerenciar os dados e de uma forma mais centrada em privacidade. A tecnologia de nuvem que está emergente tem ajudado nesse sentido, especialmente dentro das suas organizações, e também parceiros confiáveis que possam compreender o verdadeiro impacto e os verdadeiros requisitos até com relação ao que os seus consumidores estão de fato interessados. Talvez não seja tão personalizado, mas com o tempo pode ter mais impacto, identificar medições e targetings que nunca tiveram lá antes e pode ser interessante para muitas pessoas. Podemos ir para o próximo slide. Muito do futuro ainda está incerto. Celso fez várias considerações fantásticas sobre isso. Existem alguns próximos passos que as organizações podem tomar para se manter no topo desses assuntos e também estarem preparados para lidar com o futuro de forma eficaz e criar um centro de excelência que foque na ajuda e preparar a organização para essas mudanças. Então, criaram-se um grupo com especialistas de diferentes áreas de data science, ciência de dados, marketing, dados de clientes, ter um grupo que o trabalho seja, que considere os impactos nos novos cenários. Você nem sempre está respondendo as coisas em tempo real. E a segunda questão é participar nas discussões da indústria como esta. A melhor coisa que podemos fazer é aprender um com os outros. Coisas que são também nicho, que são específicas para o seu business devem ser consideradas. Nós temos muitas novas tecnologias, novos padrões na web e precisamos trabalhar com a indústria, temos que ser parte dessas coisas para que as nossas vozes sejam ouvidas e termos feedback dos nossos parceiros e ter esses diálogos abertos. Então, fico muito feliz de ser parte desse diálogo. O próximo slide, o ecossistema de fato está evoluindo de forma rápida, estabelecendo novos métodos em tempo real. E no meio da revolução dos anúncios digitais, cria urgência e certa incerteza e também muitas oportunidades para profissionais de marketing para mudar para relacionamentos focados em privacidade, novas parcerias pela internet. Vamos continuar construindo em cima desses princípios, nossas políticas relacionadas a dados, parcerias com nossos clientes e construir alternativas para a medição, que é uma coisa mais importante que podemos fazer enquanto grupo, e trabalhar com novos padrões para que podemos ter dados protegidos que possam funcionar. Então, muito feliz de poder trabalhar com todos vocês nessa nova era de marketing digital e navegá-las com vocês e aguardo a conversa que teremos em breve. Muito obrigado. Então, retornamos. Muito obrigado, Sean. Pessoal, eu sei que a um gente pouco em português. Siglas. Então, eu queria deixar aberto aqui o pessoal que vai dar um suporte para vocês no chat, para explicar as siglas e mandar os links com as explicações dos projetos que o IAB tem, do TCF, W3C, REARC, GARM, TAG, IDFA, todas essas siglas a gente busca explicar e deixar o chat aberto para que vocês entendam um pouco mais, porque a gente vai usar ao longo da nossa conversa essas siglas. I'm only explaining because we use a lot of short names at the IAB, nós utilizamos alguns acrônimos e então que as pessoas não estão acostumadas, então estou para que eles recebam apoio para entender o que significa esses acrônimos. Muito obrigado por estar comigo, Sean Townley. Durante a apresentação da Town, ela mencionou que temos uma tempestade perfeita, que o mercado está tentando buscar soluções técnicas e o governo estão preocupados com relação à privacidade. Então, vamos falar
com as leis, com Townsend. A Europa está mais madura, pois você já tem o GDPR implantada. Considerando esse cenário atual e após o GDPR, a implantação do GDPR, em termos gerais, o marketing está mais confiante, compreendendo que os usuários e os profissionais ainda podem gerenciar os dados com mais responsabilidade? Can you hear me? Yes. Vocês podem me ouvir? Eu acho que esta é uma questão bastante interessante. Eu acho que a indústria deveria estar mais confiante que a experiência dos últimos anos no GDPR, desde que entrou em vigor, foi um período de reassegurar os investimentos financeiros estejam em compliance com a lei. Nós já tínhamos uma lei de privacidade europeia de 1995, mas o GDPR é bastante mais detalhado, bem mais detalhado, e tem um escopo mais amplo com relação a dados pessoais, e tem também uma base mais rigorosa, e é uma regulamentação mais rigorosa e rígida, e menos possibilidades, de certa forma, para processar dados pessoais. Contudo, por 2 anos e meio, tem havido muito trabalho importante, especialmente alguns saindo dos nossos próprios padrões do TCF. Eu acho que a verdade, junto com a experiência positiva de ter um progresso com a nova lei, há uma quantidade de incerteza. Tivemos esse grande blockbuster de lei que surgiu, e tivemos um tempo de 2 anos de vacância dessa lei até que ela entrasse em vigor, mas a história não está, ainda não terminou e ainda está sendo interpretada pelas autoridades de proteção de dados. Temos 38, mas temos 35 por causa de todos os Estados-membros da União Europeia e os regionais, de modo que as autoridades de proteção de dados em diferentes países estão interpretando a lei, ainda estão nesse processo de interpretação dessa lei, especialmente em algumas questões importantes. Será legal, por exemplo, negar um usuário acesso ao seu site se eles não aceitarem pagar pelo site ou ser o objeto de anúncios. Então, essa é a parede de cookie, o cookie wall. Também há muitas incertezas com relação a como isso será colocado em vigor. Então, temos organizações da sociedade que a lei não está sendo de forma executada como deveria, ou suficientemente. Existem alguns casos de alto perfil, e isso é ruim para a indústria, pois significa que bons comportamentos não estão sendo recompensados como deveriam ser, pois os más comportamentos por alguns atores não estão sendo punidos, de modo que o fato que não há suficiente execução dessa lei, da GDPR, ainda é possível para críticos da indústria dizer que ainda há crescente mau comportamento e que não somos capazes de mudar, de modo que esse é um lado negativo, e a consequência deste modo negativo é a sobreinterpretação, e agora temos um prospecto de uma nova lei. Há muita discussão sobre a lei de serviços digitais, e também pode também afetar a privacidade e proteção de dados com mais restrições extras. No Parlamento Europeu, nós tivemos um relatório adotado que tem o objetivo de banir o tracking para advertising, para anúncios
A história ainda não está no fim, mas já temos progressos importantes. Ótimo. Eu tenho uma lista de perguntas que eu preciso de apoio. Aqui no Brasil, nós vemos que muitos players estão tentando ser compliant com o LGPD. Aqui no Brasil, por exemplo, estamos considerando projetar uma solução semelhante ao GDPR com relação ao protocolo de transparência e consentimento, mas estamos tentando adaptar a regulamentação para as nossas necessidades e esperamos ajustar isto para o mercado local. Nós vemos que é importante ter um parceiro global que pode unir o mercado no mesmo rumo. Também é importante respeitar a lei específica e a necessidade local. Então, a minha segunda pergunta é para o Sean, como uma empresa global. Enquanto uma empresa global, o Google tem uma abordagem global com relação à questão de privacidade, ou tem abordagens diferentes entre os diferentes mercados e leis? É uma excelente pergunta, pois há muitas regulamentações e leis ao redor do mundo. Existem regulamentações e interpretações que são ativas ou estão em vigor ou estão sendo discutidas no mundo. É importante ver como o Google aborda isso, pois somos bastante consistentes e o Google é uma empresa bastante centrada nos consumidores. Nosso relacionamento nossa ideia é que eles se sintam protegidos e respeitados em tudo que fazem. Então, fizemos bastante para ter práticas consistentes globalmente. E isso está focado em 3 componentes principais que são pilares para tudo que nós fazemos em qualquer região. O primeiro é que somos extremamente transparentes com relação a quais dados estão sendo coletados e por que estão sendo coletados. E temos uma série de funções de consentimento, nós nos certificamos que as pessoas podem acessar isso e ver exatamente o que estão sendo coletados. Nós entendemos que a transparência é o primeiro passo para a compreensão e essas mudanças devem ser também baseadas na transparência. Isso é algo importante para a gente. O segundo ponto é a escolha através dessas coisas. Então, se eu ver o que está sendo coletado, eu terei uma escolha do que ser parte, que tipo de marcas eu gostaria de ser parte, ou me relacionar, que tipo de segmentos eu gostaria de ser parte. Então, você tem que ser capaz de dar às pessoas as possibilidades e escolhas em diferentes atividades, e não nós utilizamos terceiro, que talvez é o mais importante, é que tenham controle e que facilmente possam mudar essas preferências de forma fácil. E todas são práticas importantes que utilizamos por todos os nossos produtos, e qualquer decisão de produto, seja imediata, um produto de mídia ou de tecnologia, tentamos respeitar todas essas questões. Então, com relação ao uso da tecnologia, implantar isso globalmente é mais fácil se nós tivermos um padrão, e isso não é possível, mas nós tentamos resolver especificamente para cada mercado e ajustar para a especificidade de cada mercado. Então, algumas coisas podem ser. Nós tratamos questões, pois respeitamos a lei e regulamentações de cada país, enquanto tentamos encontrar um denominador comum de como tratá-los de forma geral. Então, no GDPR, nós fizemos muito trabalho com identificadores e podemos aplicar isso diferente em outros mercados. Ok, muito obrigado. E a próxima pergunta é para Tony. Você mencionou que temos uma
tempestade perfeita. Um lado é a lei, os governos preocupados com a privacidade, do outro lado temos o mercado tentando encontrar e fornecer soluções. Então, vamos pensar EU contra o mercado, o cenário mundial. Você acha que eles serão mais conservadores, influenciando o resto do mundo para teremos medidas legais de sobrecontrole, com controle excessivo e como podemos alcançar o equilíbrio ou um comportamento médio global? Eu acho que você está absolutamente correta. A Europa se vê como na vanguarda, numa missão, e vamos a certas reuniões de networks internacionais com autoridades de proteção de dados na Europa, definitivamente tem essa liderança e eles levam isso bastante a sério, e eu acho que ter uma quantidade de sucesso, acho que eles tiveram um bom êxito com isso, e eu acho que a lei brasileira também tem uma certa inspiração no GDPR. Então, a Europa tem essa aspiração. Eu acho que a Covid, de fato, distraiu muitos das ações com relação à produção de dados por 6 meses, mas definitivamente estão numa missão e tem tido certo êxito. E é interessante ouvir o Sean. Ele disse que no Google está tomando uma abordagem global que tem esses elementos físicos que estão escolhas e controle por todo lugar. Eu estou convencida de que se você olhar 25 locais diferentes no mundo que já tem uma lei de proteção de dados nacional, ou estão contemplando uma, ou estão para implantar uma. Se você ver os princípios básicos em cada um deles, o conjunto básico de direitos do consumidor, você verá que as obrigações correspondentes, acho que você não terá 65 divisões, por exemplo. Eu acho que você terá entre 15 e 20, como eu disse, direitos de usuários e dispositivos de controle de dados, e acho que seria mais fácil chegar a um tipo de baseline, algumas presunções como indústria que podemos suportar. Isso pode acontecer de forma mais rápida e mais facilmente, talvez, do que as pessoas acreditam, apesar da aparente das diferenças atuais, e que todos estão dizendo, mas não podemos harmonizar as leis através de várias jurisdições, mas acredito que se você olhar para todas elas, há muitas questões em comum, e é urgente agora que nós, enquanto indústria, podemos ser vistos enquanto abraçando uma visão mais unida e conjunta da privacidade e proteção de dados. Eu acredito que o IAB tem esse papel de liderar esse movimento. Então, Sean, para você, como um dos maiores managers no mundo, você acredita que essas leis e regulamentações, que esse trabalho que o IAB está liderando com o projeto RIARTO, pode ajudar os anunciantes? Essa é sempre a grande pergunta. Talvez vou dar um passo para trás. Eu acho que o Townsend mencionou isso nas suas observações. Eu acho que é muito importante que estamos gerenciando as expectativas de privacidade, mas também tentar certificar que todos os atores na web, que funcione bem para eles. É importante que sempre estamos trabalhando como nós podemos
há sempre uma tensão com usuários, pois a internet nos deu a eles conteúdo gratuito por anos e a troca sempre foi os dados, a moeda de troca sempre foi dados. Então há um certo desconforto com isso, pois eles querem saber como seus dados estão sendo partilhados com outras pessoas. Isso que está em muitas regulamentações, mas é difícil simplesmente ir e mudar coisas. E trabalhar sobre isso em nível global, porque existem outros constituintes que são importantes. Um deles é a comunidade de publishers, que o IAB representa bastante bem, que provê esse conteúdo, mas também utilizando isso para fazer um negócio. Então é importante que à medida que as coisas mudem, elas mudem gradualmente e soluções venham junto com elas para que esses business possam manter um modelo que funcione enquanto fornecer esse acesso a conteúdo gratuito para consumidores que querem. Então, é por isso que você vê muitas coisas como o React, o WC3, que é muito importante engajar com eles, pois eles estão certificando que podemos achar soluções para isso. E outros são os profissionais de marketing, pois eles alavancam esse mercado. Isso é onde a nossa atenção e é onde você pode ter interações bastante profundas com os consumidores. Eles precisam se certificar que podem fazer isso de forma eficaz e também ter uma fase de transição que possa funcionar bem para eles e certificar que eles possam ter uma relação produtiva online, um business produtivo online, pois é onde o futuro está. Então, especialmente na época da Covid, essas dependências começaram a aumentar. Então, qualquer colaboração na indústria que leve em conta todos esses atores e como você trabalha com essas coisas bem, é muito boa para o futuro. Então, seja o React ou algo com o WC3, são sempre muito importantes, mas ainda assim proteger os seus interesses, mas com um pouco mais de transparência e tornar um pouco mais limpo. Os profissionais de marketing podem sempre se ajustar, então isso pode ajudar os anunciantes, pois a tecnologia muda o tempo todo, e só porque a tecnologia que estamos utilizando hoje ou ontem não significa que podemos melhorá-la no futuro. Então, os profissionais de marketing, eles estão compreendendo agora que tem uma maior responsabilidade, que eles precisam proteger seus dados de forma diferente, que eles têm acesso a mais dados do que nunca, têm que adotar esses padrões, e acho que já estão, e acho que é isso. Temos melhores listas de targeting, melhores informações com relação aos consumidores, suas interações do que tinham antes, e pensar como podem levar à frente novos modelos de tomada de decisão. Então, estamos vendo uma grande transformação numa era da precisão, onde todo mundo está preocupado com uma questão mais predicativa, onde o que eu sou provável de conseguir, e as pessoas podem fazer isso ainda se as pessoas que fazem isso ainda estão sendo seguras com a sua questão da privacidade, estão tendo bastante sucesso. E finalmente também reunir coisas que eram separadas. Todos nós ficamos presos nessas conversas sobre privacidade na web, mas a web é um único portal que as pessoas têm, e no futuro as pessoas vão vir através de aplicativos, que já falamos, através da web, através da TV conectada. Então são todos ambientes diferentes que têm diferentes identificadores, diferentes práticas de privacidade. Está forçando esta conversa para reuni-los e ver como nós vamos controlar suas fontes de dados e interagir nesses. E esta conversa está progredindo de forma muito mais rápida, e eu acho que isso é fantástico para os anunciantes e é provavelmente também bom para os publicadores, pois serão mais consistentes através de várias plataformas do que eles eram antes. Fantástico. Eu gostaria de partilhar que você e a Townie tem sido um sucesso aqui no Brasil. Temos quase 700 pessoas nos assistindo. Muito obrigado. Estou muito feliz de estarem aqui. A Downey and Townie. Celebridades aqui no Brasil. Vamos falar um pouco sobre o impacto econômico sobre isso. Você observa algum impacto direto na economia
quando nós vemos essas regulamentações ou esses comportamentos da sociedade? Se a pergunta é com relação ao impacto econômico da regulamentação, eu creio que de forma o impacto de ter a curto prazo de ter um ambiente bastante restrito, bastante regulamentado, e o de longo prazo eu não e não ter esse ambiente, eu acho que, como eu disse antes, eu acho que o custo do GDPR tem sido significativo. E agora há muitas questões relativas à quebra, à violação dessas regulamentações. Você pode ser multado 4% do seu faturamento global anual. Então, há uma motivação maciça para se certificar que as pessoas estão em conformidade, pois há muita confusão, pois ainda não está claro quais são algumas das dispositivos na lei, o que eles significam de fato. Existem algumas incertezas legais, então as pessoas muitas vezes desperdiçam dinheiro em interpretações que estão equivocadas, de modo que a complexidade, as empresas maiores, talvez, que tenham os recursos. Então, certamente, há custos de curto prazo significativos. Mas acho que a questão importante, qual será o custo de longo prazo com relação especial à confiança do usuário da mídia digital e para o ecossistema da mídia digital. Provavelmente nós não podemos nos permitir correr o risco de pagar esse preço. Creio que provavelmente os mercados que já passaram por uma lei, que já possuem uma lei como a GDPR, o custo parece terrível e é algo que deve ser evitado. Você vê isso em alguma das discussões baseadas nos Estados Unidos, mas provavelmente, estrategicamente, provavelmente a longo prazo, eu acho que tem mais pontos positivos e os custos de curto prazo vão valer a pena. Eu acho que, como indústria, é importante para atenuar os custos, é tentar convergir para, na maior medida possível, numa abordagem global alinhada, harmonizada, pois teremos economia em escala com a conformidade, se pudermos fazer isso. Sean, o impacto econômico, me fale sobre a sua percepção sobre o mercado americano. É uma pergunta bastante difícil para responder. Como o Covid está trabalhando e que impacto isso tem na economia, muito disso depende. Você não vê grandes mudanças. Se você está fazendo coisas em nível de linha de base, como o GDPR na Europa, e você está fazendo coisas simples, é relativamente simples ter o consentimento de consumidores. Acho que, em geral, há muitas mudanças quando você chega com uma nova normativa. Acho que, a longo prazo, há restrições em vigor, seja tecnológicas ou regulatórias, você verá um impacto maior com o tempo, mas creio que a curto prazo as coisas não serão substanciosas. Eu acho também que há sempre uma questão de quanta regulamentação há e quais opções existem para os consumidores. Todos falam sobre cookies e restrições colocadas sobre os cookies, mas quando você remove essas questões, ainda há formas opacas de fazer isso. Muitas
muitas pessoas migram para essas formas. Talvez, não sei se elas sejam mais seguras, talvez nem sejam tão muito mais seguras que cookie, mas as pessoas migram para ela. Então, esse é um processo de curto prazo, mas mantém uma forma de manter o business funcionando para eles, e a forma que as pessoas possam entender os impactos de curto prazo para longo prazo é encontrar as formas corretas, e diferentes mercados demandam diferentes coisas. CVA, por exemplo, o GDPR não necessariamente está indo atrás do consenso, está indo atrás do opt-out. E se você faz o opt-out, a opção opt-out, então os publicadores públicos podem ser transparentes sobre o que estão fazendo, então você não vê nenhum impacto. Então, eu creio que é muito cedo para dizer qual seria o impacto, e eu concordo com a Thelma que em longo prazo, se você ignorar e você fizer coisas de curto prazo, talvez você colocará mais em risco a sua reputação. Eu acho que isso é difícil modelar, mas eu acho que é algo que podemos ver. Eu acho que em curto prazo eu não vejo nada muito significativo, impactante, mas certamente haverá certas coisas aí no futuro. Então, vamos pensar sobre o equilíbrio entre dados e personalização. Esse é um desafio. Dados e personalização é extremamente necessário para alcançar os consumidores nesse cenário onde estamos inundados com todo tipo de conteúdo e na velocidade que nós não podemos consumir. Considerando o contexto correto, individualidade e preferências são importantes para a eficácia desse cenário, e o dado é fundamental para isso. Então, Sean, é difícil, mas eu queria saber a sua opinião. Onde está o equilíbrio entre a privacidade e a personalização? É um dos meus tópicos favoritos, pois, no meu ponto de vista, eu creio que estamos um pouco passando do limite na personalização. Acho que é difícil ser único em tudo, pois isso envolve dados antigos. A maioria das técnicas que os anunciantes utilizam são coisas que nós já fizemos no passado e vai ditar o que faremos no presente e no futuro. Isso não mostra o contexto de toda a atividade, o portfólio completo de uma relação, até a mentalidade que eles possam ter. Então, temos que ter cuidado com a personalização, pois podemos chegar num ponto onde tudo é tão detalhado e ajustado a um comportamento passado que nós não podemos compreender o que o comportamento atual seja. Então, em maior parte dos sistemas estão configurados para fazer coisas reativas. E se você pensar sobre personalização, você precisa ver uma personalização que seja benéfica. Então, se você está no website de alguém e você tem uma relação com essa marca, o conteúdo personalizado faz sentido, pois eles estão no seu site, provavelmente será uma relação de first party que você terá com eles, e você pode começar a ajustar essa experiência no ambiente onde há transparência e confiabilidade. Isso, você vê isso na Amazon, na Netflix, eles estão olhando essa história e tem esse relacionamento. Mas se eu sou num frame de anunciantes, é mais importante saber o que eles acham de algumas das coisas que você poderá estar fazendo ou gosta. Então, é ser mais preditivo. Nós compreender de forma mais ampla o que fizeram no passado, qual é a sua média, o que eles provavelmente farão no futuro. Então, você pode ter grande insight compreendendo como grupos de pessoas operam que têm traços de personalidade similares e melhores acomodações e suposições melhores do que eles vão fazer e targetear dessa maneira e tentar personalizar para esse tipo de pessoa. Acho que esse é um modelo que as pessoas estão começando a ficar confortáveis.
nós podemos ter coortes para sempre, eles estão lá por uma razão, nós temos lá porque tem grupos de pessoas que se comportam de forma diferente e estão começando a fazer isso de forma mais frequente, isso está começando a produzir melhores resultados, podemos prever coisas mais importantes do que se eles vão comprar o que compraram semana passada. Então, o importante é equilibrar essas questões da forma que você compreende os seus dados e modelar os seus insights, você pode aplicar melhor essa previsibilidade. E você, Tony, esse equilíbrio, como podemos fazer utilizando toda essa tecnologia ou é algo mais profundo? O que você acha? Eu tenho certeza que é uma dimensão cultural importante. E uma das conversas mais interessantes que nós tivemos na Europa é sobre a compreensão sobre os consumidores mulheres. Se as pessoas soubessem mais e compreendessem mais, eles teriam mais confiança. Eu não tenho certeza. Eu acredito que a explicação que Sean deu é uma bastante convincente e o interessante que é a utilidade comercial de não depender especificamente de pontos específicos de usuários e comportamentos de ontem, por exemplo. Eu creio que provavelmente há uma dimensão cultural para isso. Nós temos mais 10 minutos. Eu vou passar a última pergunta para o Sean Towning e teremos alguns minutos após para concluir. Sean, quais são alguns princípios e orientações que os profissionais de marketing e agências devem adotar quando navegamos esse cenário atual? O que você pode dizer pensando em 2020 e para frente? Há provavelmente um punhado de questões fundamentais. Eu falo muito para consumidores sobre questões que eu acho que é muito importante. Acredito que é número 1, e acho que isso foi bastante ressaltado nesse painel. Você tem que pensar à frente com relação à privacidade na sua organização, seja como publisher ou como profissional de marketing. E há dentro disso algumas questões que são relacionadas. Uma é ter um plano de transformação que leve em consideração todos os tipos de informações que você tem acesso e que você possa, então, combinar e ter melhor insights. E também sempre começa com a compreensão dos seus dados próprios de first party, e essa será a melhor moeda de qualquer publisher ou profissional de marketing tenha. Como construir esses relacionamentos com seus consumidores para que você possa compreender o que está funcionando ou não está funcionando. E segundo é compreender como você pode entregar isso em todas as outras coisas que você está fazendo. Então, pensar a tecnologia que você está utilizando, como reunir a maioria das pessoas não pensam sobre tecnologias baseadas em nuvem, que podem reunir coisas que eles sabem sobre os consumidores. E então, podem então ter um insight do que está acontecendo. E o terceiro ponto seria ir para pensar no futuro. Eu estou encorajando as pessoas para mudarem para tecnologias baseadas em nuvem, compreender como utilizar machine learning para que possam ter insights que eles não podem ver com os próprios olhos, compreender como eles podem ativar essas coisas, alavancando a automação que existem em plataformas de tecnologia, ou compreender o contexto e começar a criar práticas de como retirar insights e pensar diferente sobre os valores que estão trazendo para rendimento e trabalhar com seus publishers e seus vendedores e seus parceiros de mídia, construir novos modelos de medição que desafiem o status quo e novos segmentos também que desafiam o status quo, e também ter novos KPIs
alinhados com atividades de negócio onde você pode ter métricas de proxy bastante forte com relação aos lucros da sua organização e esse tipo de análise, segmentação e targeting, personalização pode ser levada downstream, pois pode dar apoio em outras atividades. Então, são questões bastante básicas que você pode iniciar, requer um pouco de pesquisa, de mudança no management e também de pegar o que você tem e ir para esse novo mundo e ficar à frente no mercado. Fácil de fazer, né, Sean? Facílimo, como tudo. É uma jornada. Então, a mudança nunca ocorre da noite para o dia, de modo que você tem que compreender para onde você está indo, ser honesto para onde você está indo. Então, é um processo. O progresso e a perfeição, eu sempre falo para a minha equipe, se você sabe para onde você está indo, você chega lá com o tempo. Então, é importante, por isso é importante engajar com pessoas como IAIB, o WC3 e outros, com todo esse ecossistema, pois se progredirmos juntos, algumas das questões que são desconhecidas serão respondidas conjuntamente, mas você não pode esperar que elas sejam respondidas, você tem que ter um plano e continuar progredindo. E as coisas, enquanto elas forem evoluindo, você pode adaptar de forma rápida. Você pode falhar no meio da jornada, mas é parte do processo, é um processo de aprendizado. Eu gostaria de reforçar que Tani tem sido um sucesso novamente. Passamos mais de 800 visualizações. É porque nós temos a apresentadora mais charmosa. Muito obrigado. Se você pode concluir com relação à última pergunta, por gentileza. Acho que a minha mensagem para concluir seria, apesar do Covid, apesar de todas as incertezas e ansiedades surgindo essas mudanças tecnológicas e também e dos outros fatores maiores que estão induzindo ansiedade no nosso ambiente, eu acho que o advertising, price e proteção de dados, eu acredito que a melhor maneira de termos sustentabilidade é ter uma visão progressiva e visionária, e eu completamente acredito no paradigma de escolhas informadas. Nós temos que fazer isso, pois de outra maneira eu não saberia para onde iríamos. Então, acho que creio que isso seja algo que possamos continuar a trabalhar com o IAB Brasil e o Google nos próximos meses. Como o Sean disse, nós não podemos nos mover sozinhos, temos que nos mover juntos. Eu tenho uma última palavra, falarei em português. Não sei se vocês poderão ouvir em inglês. Bom, muito bem. Pessoal, vocês que estão ouvindo a gente nesse painel, acho que dicas, essas navegações, essas palavras que foram trocadas tanto pelo IAB Europa quanto pelo Google, e principalmente a questão do engajamento, né? Que vocês, como pessoas, indivíduos profissionais, se engajem e tenham esse compromisso com as melhores práticas, né? Elas estão disponíveis para consulta ou para acesso de todos vocês, tanto no site do IAB quanto em práticas globais, como da TAG, da GARM. Procurem isso, abasteçam as suas empresas sobre essas boas práticas. Interessem isso nas áreas de compras, nas áreas de contratos, porque não é apenas isolado dentro de uma área de marketing. Faça com que isso seja um assunto para horizontalmente dentro da empresa de vocês, né? Faça negócios com quem de fato é seguro e não vai causar nenhuma insegurança ou nenhum problema para o ecossistema como um todo. Não pensa só no curto prazo ou num ganho imediato. E se você não é um CEO de uma empresa,
tanto faz, você dependendo do seu nível hierárquico, garanta, valores não são negociáveis, né? Mantenham as boas práticas e sigam, porque só isso vai fazer com que a gente tenha um ecossistema equilibrado. Se você não é associado ao IAB, faço aqui o meu convite, venha, participe dos grupos, trabalhem com a gente, porque a gente só vai conseguir mover o mercado em diante se a gente estiver junto, se a gente fizer parte desse ecossistema maior. So, Sean and Downey and Tony, thank you again. I would love to see you in person, maybe in a few months. Adoraria vê-los pessoalmente, talvez nos próximos meses possamos estar juntos aqui no Brasil. Minha única viagem para o Brasil foi virtual, mas eu não posso esperar estarem pessoalmente. Muito obrigado, Tony.